Bom dia, prefeito no ar. Hoje é dia de discutirmos as questões que envolvem a sua cidade. Hoje o nosso convidado é Lucas Cia, prefeito de Arthur Nogueira. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Mas imagina, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Bom Dia, prefeito. Bom, da outra vez que nós conversamos, falávamos sobre a pior fase da pandemia que nós estávamos vivendo, né? E agora a gente fala sobre a recuperação, não é? A retomada após a pandemia de Covid-19. Vivemos ainda, claro, um momento bastante delicado, mas agora a cidade começa a se recuperar e a retomar tudo, não é, prefeito? Com certeza, é um momento totalmente diferente e, graças a Deus, totalmente diferente de uma forma positiva, né? Em relação a números da pandemia, as questões de UTI, de procura, de contaminação, estão diminuindo cada vez mais. Então, a gente está muito contente e estamos prestes a superar totalmente esse período. O prefeito, a gente está te ouvindo com alguma dificuldade, mas acho que vai dar tudo certo até o final. Queria falar como é que está a questão da vacinação contra a Covid aí na cidade, né? A gente está chegando já à plena vacinação da primeira dose, não é? Como é que Arthur Nogueira está nesse sentido? A gente já vacinou 80%, né, aproximadamente 80% da primeira dose e 60% da segunda dose. Também já estamos dando a terceira dose naqueles que cabem. Então, a nossa expectativa aí é as melhores possíveis e continuar fazendo o convencimento à população que ainda não se vacinou, né, para que a gente consiga chegar o mais próximo do 100%. Teve algum caso, prefeito, de gente que se recusou a tomar vacina, gente que se recusa eventualmente a tomar a vacina ainda hoje? Na verdade, sim. Como a gente está com quase toda a faixa etária aí, de 12 anos para cima, e a gente está com 80% da população apenas que tomou a primeira dose, então a gente tem números que sim, que existem pessoas que ainda não querem tomar vacina, que decidiram não se vacinar. Então a gente continua na campanha de conscientização para que as pessoas se vacinem, para que a gente consiga cada vez mais chegar próximo do número de 100%, para a gente conseguir vacinar aí toda a população. Mas aí também tem que ser feito um trabalho de convencimento. Mas graças a Deus, Artur Nogueira é uma cidade que entendeu, e comparado a outros lugares que a gente está vendo os dados, a Artur Nogueira está com uma vacinação, uma aceitação da vacinação muito boa. Esses dados de aproximadamente 80% é um saldo muito positivo para a cidade. E sempre relembrando, não é, prefeito, a importância de tomar a segunda dose, não é, para completar o ciclo de imunização, né? Com certeza, tomar a primeira, tomar a segunda. A segunda dose está chegando muito próximo, né, de quem tomou a primeira. Então, a gente está conseguindo realizar esse trabalho de conscientização. Então, a Secretaria de Saúde também entra em contato quando a pessoa perder a data da segunda dose. A gente está tendo dias para que a pessoa consiga repor isso, né, sem perder a imunização. Então, esse trabalho está sendo muito efetivo, sendo feito, e a população está entendendo. Então, graças a Deus, está dando tudo certo. E agora a gente também está começando a trabalhar para algumas faixas etárias e classes, né, com a terceira dose. Então, isso é muito importante. E eu falo que os números da pandemia não tem outra solução. Realmente é a vacina que conseguiu melhorar toda a nossa situação e a gente espera aí um 2022 com vida normal. Prefeito, a gente está falando também sobre essa questão aí da retomada, da vacinação e tal, e a gente tem falado muito nos últimos dias aqui sobre a volta às atividades presenciais da escola, o governo estadual também determinou isso. Arthur Nogueira já tinha retomado as aulas presenciais há algum tempo. Nesse tempo que já se passou, qual que é a avaliação que foi feita sobre essa retomada das atividades escolares? E existem dois pontos aí, não é? Na própria educação, as crianças passaram mais de um ano fora das escolas, e com relação a casos também, houve algum registro de casos, como a gente até costuma dizer, surtos em escolas, alguma coisa do tipo? Graças a Deus, não. Desde que a retomada foi feita de uma forma efetiva, a gente não teve nenhum problema desse de surtos. Tivemos casos isolados, mas sempre acompanhado. A gente tem uma equipe, né, da saúde dedicada a fazer essa precaução na área da educação, conseguindo passar todas as orientações, né? A gente tem uma médica acompanhando todas as nossas unidades escolares para que a gente tenha uma volta cada vez mais segura. E a questão da volta às aulas, ainda mais quando a gente trabalha com crianças, né? A gente está trabalhando muito essa questão, né? A Secretaria de Educação está trabalhando muito com os diretores, coordenadores, professores,
estão fazendo um trabalho de retomada, porque às vezes é muito difícil, né? As crianças que ficaram mais de um ano em casa, retornarem, apesar de gradativamente, mas retornarem às escolas. Então, assim, algumas cicatrizes, eu falo da pandemia, de ficar isoladas do convívio social, né? Realizando esse trabalho, não só educacional, mas também a questão dessa parte emocional do retorno das crianças. Então, assim, um trabalho bem humanizado para que a gente tenha cada vez mais uma volta segura e uma volta a gente trabalhando com a questão tanto da recuperar, né, o tempo perdido na questão educacional, apesar das aulas online, mas era algo novo, e também da questão emocional. Acho que isso é muito importante, em parceria com os pais, os professores, que estão sendo importantíssimos nesse momento. Então, a gente só tem a agradecer a toda a nossa equipe de educação que está trabalhando para isso, né? Todos os funcionários da educação, professores, coordenadores, diretores, cozinheiras, profissionais de limpeza, todos, que realmente, secretaria, todos bem aptos a conseguir receber essas crianças que tanto tempo ficaram distantes. Então, esse trabalho já foi feito desde a retomada e, gradativamente, as aulas estão aumentando cada vez mais o percentual de alunos, então, cada vez mais esse trabalho vai ser importante. Sem sombra de dúvida, prefeito. Bom, temos outras questões que devemos conversar, porque agora que o investimento que foi feito na questão da saúde, não é, especialmente com destinação aos leitos, aos cuidados com o coronavírus, já puderam ser levemente reduzidos, não é? E agora a gente começa a pensar nas outras questões da cidade. Quais são as prioridades nesse momento para Arthur Nogueira, prefeito? A saúde sempre é uma prioridade, mesmo depois da questão da pandemia, a saúde sempre é uma prioridade. Acho que não só em Arthur Nogueira, como em todas as cidades do nosso país. Então, os investimentos na saúde vão continuar. A gente também tem que se atentar à questão do pós-Covid. Mas, fora isso, a gente também consegue ter um gargalo aí, a gente conseguir olhar para outras áreas. Então, fazer investimentos em infraestrutura, algo que é muito importante. A cidade precisa se desenvolver, precisa crescer, fazer essa retomada econômica, geração de emprego. E a questão que a gente está vivendo aí de uma crise hídrica, né, estadual, graças a Deus, Arthur Nogueira não teve falta d'água, a gente conseguiu fazer esse controle, mas a gente precisa já pensar nos próximos anos e pensar sempre em investimento. Então, toda a questão de infraestrutura do município vai ser prioridade e a questão da retomada, né, retomada da vida normal, tanto nas atividades escolares, quanto nas atividades esportivas, nas atividades culturais, que eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha aí cada vez mais a retomada de uma vida normal para toda a população do nosso município. Então, isso já tá sendo feito e é uma das prioridades do nosso governo, junto com o investimento em infraestrutura, para a gente ter cada vez uma infraestrutura melhor para poder receber nossos munícipes. Por falar em retomada e querendo ou não infraestrutura também, né? A cidade retomou o serviço de ônibus gratuito depois de uma longa pendenga com a empresa antiga, não é, que operava aí na cidade. Inclusive os ônibus foram até ampliados. Como é que tem sido a avaliação sobre esse projeto, a frequência das pessoas com relação a isso, hein, prefeito? Isso é muito importante, né? Na verdade, a gente tem, desde janeiro, a gente tem nosso ônibus gratuito, que acaba circulando todos os bairros da cidade. Eu acho que isso é muito positivo. O município, na gestão anterior, não tinha nem esse transporte, foi feito num período eleitoral, né? E a gente conseguiu utilizar isso e tem esse compromisso com a população de que esse ônibus que vai transitar aí por toda a cidade, por todos os bairros, cada vez a gente consegue aumentar o itinerário dele, cada vez mais vai ter a atenção da população para ela conseguir se deslocar, né? A cidade cresceu bastante, então essa foi uma demanda muito grande, foi uma questão regional até, né, da gente ter nosso verdinho gratuito, e que ele é conhecido, carinhosamente chamado pela população de verdinho, e graças a Deus está dando muito certo. Com essa retomada, teve um período do Covid aí que a gente teve que tomar algumas precauções, mas logo em seguida ele já retomou e está funcionando normalmente e atendendo toda a população, claro, com uso de máscara, álcool em gel, que é o mais importante, né? Prefeito, nós temos 2 minutinhos, mas a gente não pode deixar de comentar sobre isso, que é a questão da vicinal dos agricultores, que finalmente vai ser asfaltada. Achei que eu não fosse viver para ver isso, prefeito. É muito gratificante para a gente agradece muito, né? A gente com essa conquista, a luta da administração,
E aí, em primeira mão, né, a licitação terminou, a gente já está esperando o início das obras agora em outubro ainda, ou no máximo em novembro a gente já está esperando o início das obras aí da Rodovia dos Agricultores, que vai atender tantas pessoas e que essa gestão fica muito contente de poder divulgar. Então, agradeço aí e deixar a informação, né, que já foi divulgada no começo do ano, mas agora, próximo do início das obras, já reinformar toda a população nogueirense, população da região, que a Rodovia dos Agricultores aí vai ser totalmente recuperada e muita gente utiliza ela. Então vai ser muito importante, tanto para Nogueira, tanto para Mojimirim e tanto para toda a região, né, que precisa acessar. Foi uma batalha muito grande e eu fico lisonjeado da gente conseguir entregar isso para a nossa população. Muito bem, prefeito Lucas Cia, muito obrigado, viu, pela presença aqui no Bom Dia Prefeito. Encerramos com a boa notícia, não é, da Rodovia dos Agricultores. Obrigado, bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia a todos que nos assistem. É isso, gente. Bom Dia Prefeito fica por aqui e volta em breve aqui na programação da Rede Família.